Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, a quem seja o louvor, a honra para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios e vamos ler o capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. E agora a partir do versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos, porque a tua palavra, ela é sempre viva, ela é sempre nova, independente das culturas humanas. Os valores que ela nos traz são valores supraculturais. E em meio a tantas correntes e ideologias que são contrárias à tua palavra, nós, como teu povo, devemos zelar e viver as verdades ensinadas pelo Senhor. Então ajuda-nos para que nesse momento sejamos dirigidos em nossos pensamentos pela tua santa e bendita palavra. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Qual é a base de uma família feliz? Qual é a base de um casamento bem estruturado? Para aqueles que são solteiros, que tipo de esposo você deve ser ao casar? Ou que tipo de esposo você deve procurar em sua vida? Isso também serve para os homens. Que tipo de mulher você almeja encontrar na sua vida? Obviamente o mundo ele tem vários protótipos de uma família ideal e feliz, mas a palavra de Deus nos ensina de forma muito clara e específica qual é a base de fato de uma família abençoada e feliz. E aqui nós aprendemos através do apóstolo Paulo que uma família feliz, pelo menos feliz no sentido que vive conforme os padrões de Deus, é aquela onde Deus ocupa um papel central no lar. Paulo ensina de forma muito simples, ou seja, a presença de Deus na vida do homem e da mulher e dos filhos é concomitante à qualidade de uma família que de fato vive para a glória de Deus. Resumindo, é isso que Paulo ensina aqui. Então, nesse texto que nós lemos, no capítulo 5, do versículo 15 a 21, Paulo expõe de forma muito simples quais são
as bases de uma família que vai, de fato, viver conforme o padrão de Deus. Ele ensina 2 princípios muito importantes. Primeiro, o princípio da sabedoria, no versículo 15 a 17. Os cristãos devem buscar a sabedoria, sendo sábios, vivendo a palavra de Deus. Segundo, versículo 18 ao versículo 21, ele vai falar a respeito do enchimento do Espírito, a presença do Espírito em nossa vida, e essa presença do Espírito em nossa vida terá uma profunda influência no nosso lar, na nossa vida, na família. A sabedoria de Deus, a palavra de Deus, aliada a essa presença gloriosa do Espírito, essas 2 coisas sempre andam juntas, isso terá uma grande influência na nossa vida e em nosso lar. Então vamos analisar esse texto, primeiro o contexto geral e depois o contexto específico. É importante que você fique atento a muitos detalhes em nossas traduções que precisam de um adendo aqui, de alguns detalhes que eu vou explicar aos irmãos. Então é importante que você fique focado também na leitura dos versículos. Então primeiro vamos analisar o contexto geral onde esse texto do apóstolo Paulo está escrito. Bom, esse texto que Paulo escreveu, que nós acabamos de ler, está nessa carta de Paulo aos Efésios. E a carta de Paulo aos Efésios é considerada a rainha das epístolas de Paulo, ou a coroa dos escritos paulinos. Por quê? Porque em Efésios, Paulo alia profunda teologia, ou seja, há uma profundidade teológica, mas também uma adoração. Então, essas 2 coisas caminham junto, ou seja, reflexões teológicas baseadas em adoração profunda, que são aliadas também a várias aplicações práticas para aquela igreja de Éfeso. Paulo ensina como a reflexão teológica deve ser combinada com louvor e adoração a Deus, e como essas 2 coisas, acima de tudo, devem ser vividas de forma práticas em nossa vida. Então, Efésios é importante por quê? Porque desafia esse nosso entendimento superficial de um evangelho que não tem adoração a Deus e que não tem prática, que não tem aplicações que mudam o nosso dia a dia. Por isso que essa epístola é importante. Mas apesar disso, Efésios, o gênero dessa obra é uma carta. Nós temos várias formas literárias no Novo Testamento, narrativas, e temos também cartas. Então, é uma carta que Paulo escreve, é uma carta profundamente teológica. Paulo não aborda questões pessoais práticas dos problemas daquela igreja de Éfeso, como ele costuma fazer em muitas das suas outras cartas. E é por isso que, inclusive, alguns estudiosos dizem, considerando que lá no capítulo 1, no versículo 1, essa frase aos santos que vivem em Éfeso, essa frase em Éfeso, no capítulo 1, versículo 1, não está presente em alguns manuscritos antigos de Éfeso, dessa carta aos Efésios. Então, alguns inclusive acreditam que possivelmente essa foi uma carta escrita não especificamente apenas para Éfeso, para os membros da igreja de Éfeso, mas possivelmente para várias igrejas naquela região, daquela região aos Efésios. É bom lembrar que as igrejas nesse contexto eram formadas, no geral, de casas domésticas, ou seja, pequenos grupos. Então é possível que essa carta fosse lida não apenas na cidade de Éfeso, mas também em outras cidades próximas ali. Mas não há dúvidas que de fato essa carta foi dirigida aos Efésios. E a estrutura do argumento é bastante simples. Nós podemos até dividir essa carta em 2 partes. Primeiro, do capítulo 1, obviamente tem essa saudação inicial, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Do capítulo 1, do versículo 3 até o capítulo 3, versículo 21, Paulo expõe a igreja como uma nova humanidade em Cristo. A igreja foi um plano de Deus. É assim que Paulo começa essa carta, no capítulo 1, versículo 3 a 14, mostrando que a igreja não é uma obra humana. Houve um plano, da própria Trindade esteve envolvida nisso. E Paulo, então, ele vai refletir profundamente na igreja como sendo essa obra de Deus e vai intercalar suas reflexões com orações profundas. Por exemplo, ele pensa na grandiosidade da igreja e no capítulo 1, versículo 15 a 23, ele intercede pelo crescimento da igreja.
Ele ora por poder, amor e maturidade dessa igreja. Então, o tempo todo ele está falando da igreja, refletindo sobre a igreja como um projeto de Deus, e ao mesmo tempo ele vai orando por essa igreja. É maravilhoso como Paulo reflete e ora pela igreja. Essa é a primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 21. E a segunda parte começa no capítulo 4, e essa parte é importante para que nós possamos então situar o contexto dos versos que nós lemos. O capítulo 4, Paulo então começa a mostrar a igreja como essa nova humanidade em sua vida diária, como é que a igreja vive. Veja, por um lado, nós sabemos a igreja como esse grande plano de Deus, onde nós, gentios, fomos incluídos, a igreja de Cristo, formada agora na nova aliança por judeus e gentios. E agora no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Deus nos chamou como igreja e agora nós precisamos viver de uma forma digna dessa vocação. Então Paulo descreve a vida cristã como sendo um andar, um modelo de vida. O cristianismo não é apenas verdades proposicionais da nossa mente. Não. O evangelho é vida, é o andar. E no capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo vai mostrar 3 características desse andar. Primeiro ele fala da unidade, no capítulo 4, versículo 1 a 5, nós andamos em unidade. Depois ele fala do crescimento espiritual, do capítulo 4, versículo 17 a 16. E agora, do capítulo 4, versículo 17 até 6:20, em santidade. E isso é importante aqui para o nosso contexto, porque o contexto do capítulo 5 é exatamente nesse aspecto da santidade. Então Paulo diz assim: a igreja de Cristo, ela anda em unidade, em crescimento espiritual, através dos dons que Deus concede à igreja, e ela anda então em santidade. A igreja deve refletir a santidade. E Paulo então vai usar um argumento aqui, quando ele vai falar de santidade, do não mais, ou seja, você não vive de um jeito, mas vive de outro jeito. E ele sempre vai dar uma razão por quê. É o argumento que nós chamamos não mais, que começa aí no capítulo 4, versículo 17, e caminha até o capítulo 6, versículo 20. Agora vamos analisar o nosso texto específico no capítulo 5, no versículo 15 em diante. O capítulo 5, então, do versículo 15 em diante, é o que nós podemos chamar o sumário desse argumento da santidade. Ele vem falando agora, a partir de 4:17, sobre a santidade. Então, é o sumário da sessão, explicando agora como é que aqueles cristãos devem viver de forma digna. O que é viver de forma digna? O que é viver de uma forma que agrada a Deus? E é por isso que no versículo 15 nós temos essa palavra portanto. Portanto, vede prudentemente como andais. Agora vocês devem viver em santidade, e essa santidade leva vocês a andarem de forma prudente. E ele vai usar o argumento do não mais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo vai mostrar que essa vida de santidade, essa nova vida, ela é marcada por coisas que você não faz e por coisas que você faz. Então esse é o argumento aqui central dessa sessão. Então a ideia básica aqui desse texto, do capítulo 5, do versículo 15 a 21, é a vida de sabedoria e cheia do Espírito e a sua influência no lar. Essa é a tese, é o argumento, será também o tema do sermão. A vida de sabedoria e cheia do Espírito e sua influência no lar. Paulo vai mostrar que essas duas coisas são muito importantes para a família. Infelizmente, deixe-me só corrigir um ponto aqui importante, é que a estrutura como esse versículo, essa seção está traduzida em nossa Bíblia, despista bastante. Deixe-me explicar rapidamente, vai ser uma pequena aula de língua grega para vocês, tá bom? Bom, o apóstolo Paulo vai usar esse não mais, até o versículo 18, e no versículo 18, ele então vai dizer
Não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Literalmente, esse verbo está na forma passiva na língua grega, mas deixai-vos encher do Espírito. E esse deixar-se encher do Espírito, esse imperativo, está em uma forma de ordem aqui, é acompanhado por 5 verbos que são chamados de particípios, que vão estar atrelados a esse verbo principal, ou seja, a presença, o enchimento do Espírito vai produzir algumas coisas na nossa vida. Vamos ver esses verbos. Ele diz assim, deixai-vos encher do Espírito, primeiro, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Eu sei que na versão de vocês tem salmos e lá no final hinos e cantos espirituais. Essa não é uma boa tradução. Literalmente é falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. O Espírito produz esse falar com salmos, hinos e cantos espirituais. Segundo particípio, entoando. Terceiro, louvando de coração ao Senhor. Quarto, dando sempre graças a Deus por tudo. Quinto, sujeitando-os aos outros no temor de Cristo. Então Paulo diz que a presença do Espírito, ele produz uma grande mudança em nossa vida, e dentre essas mudanças tem a ver com essa sujeição mútua. E agora vem o versículo 22, onde Paulo vai mostrar como a presença do Espírito afeta os relacionamentos interpessoais em casa, no lar. Então, qual a importância de entender isso? É porque quando Paulo vai falar sobre a submissão, como o papel do homem de amar a esposa como Cristo amou a igreja, essas coisas devem ser vistas à luz do enchimento do Espírito. Ninguém consegue amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou uma mulher consegue ser submissa como a palavra de Deus manda, sem a graça do Espírito. É o Espírito, o enchimento do Espírito que vai produzir essas coisas. E é assim que nós devemos entender. Então, voltando ao texto, o texto fala sobre essa vida de sabedoria cheia do Espírito e sua influência no lar. Então, o versículo 22, ele não deveria estar separado do versículo 21. Esse é o ponto que eu quero tratar aqui. Literalmente é a tradução, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao marido como ao Senhor. Essa frase que tem no versículo 22 na sua Bíblia, as mulheres sejam submissas, na verdade ela não tem no texto original, seria sujeitando-nos aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao marido como ao Senhor. Obviamente lá no versículo 4 Paulo vai repetir que as mulheres sejam em tudo submissas ao marido, então realmente essa parte aí tem, ok? Então essa é a ideia central. Então vamos analisar agora a estrutura do texto. Ele tem 2 partes. Primeiro, Paulo está dizendo no versículo 15 a 17, vive em sabedoria discernindo a vontade de Deus. Primeira coisa, se você quer ser santo, você deve viver em sabedoria, discernindo a vontade de Deus. Segundo, encha-se do Espírito e ele vai moldar a sua família, vai moldar o seu lar e vai moldar os relacionamentos na sua casa, entre esposo e esposa, entre servos, entre filhos e pais e entre servos e senhores. O Espírito, ele produz uma revolução na nossa vida, nas nossas relações interpessoais. Então, repetindo o tema, a vida de sabedoria e cheia do Espírito e sua influência no lar. Primeiro, vive em sabedoria discernindo a vontade de Deus, 15 a 17. Segundo, encha-se do Espírito e ele moldará o seu lar. Agora vamos analisar o texto. Paulo, então, começa essa sessão concluindo, na verdade, um pensamento. Ele já havia falado no capítulo 5, do versículo 3 em diante, ele já vem ensinando que a vida do cristão deve ser pautada por santidade. Mas agora ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Ele diz, vocês como cristãos, para viverem uma vida cristã, devem olhar de forma prudente como vocês estão andando, porque o cristianismo é uma vida, é um andar. E aqui Paulo vai usar aquelas mesmas categorias do Antigo Testamento. O que era o sábio no Antigo Testamento? Bom, o sábio é aquele que vivia no temor de Deus, é aquele que guardava a palavra de Deus. Esse é o conceito de sábio. E nécio, ou tolo, como nós vamos encontrar em Provérbios, é aquele que não guardava a palavra de Deus. Aqui Paulo está trazendo esse conceito do Antigo Testamento de sabedoria, e dizendo, olha, na vida nós temos 2 caminhos, o caminho da tolice,
quer viver não seguindo a palavra de Deus, e o caminho da sabedoria, vivendo como sábios. Vocês precisam se tornar sábios, aprenderem a aplicar a palavra de Deus na vida prática de vocês. A palavra de Deus não tem nenhum efeito se vocês ouvirem essa palavra, se vocês aprenderem essa palavra e vocês não conseguem colocar em prática no dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. E ele continua: aproveite o tempo ao máximo, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É você usar bem o tempo, sobretudo para a glória de Deus. Então, o sábio significa aplicar a palavra de Deus, aprendendo a remir o tempo. Usar o tempo de uma forma útil para a glória de Deus, porque os dias são maus, nós estamos vivendo em dias maus. Ele fala exatamente isso. No capítulo 5, versículo 18, ele diz: porque outrora, aliás, 5:8, se você voltar um pouco, ele diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Versículo 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta, é luz. Então, Paulo, vocês agora precisam andar na luz, não mais nas trevas, e agora vocês precisam usar o tempo de vocês para a glória de Deus, porque os dias são maus, são dias de trevas. E o terceiro conselho que ele diz no versículo 13 ele vai explicar a razão, porque por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. O que é ser sábio? É aprender a discernir, compreender a vontade de Deus. E possivelmente quando ele usa a palavra Senhor, aqui ele está se referindo sobretudo à vontade de Cristo, ou seja, agora na nova aliança, além das escrituras do Antigo Testamento, ser sábio significa compreender a palavra de Cristo e aplicar a palavra de Cristo. Então vocês precisam ser sábios, compreendendo a palavra do Senhor. Vocês precisam entender a palavra do Senhor. Isso é ser sábio. Lá em Colossenses 3,16, um texto muito paralelo a esse, Paulo vai dizer exatamente isso. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo precisa habitar em nosso coração. Discirna, compreenda a vontade de Deus. Entenda aquilo que Deus quer. E obviamente nós hoje estamos em um ponto onde essa vontade do Senhor foi plenamente escrita, revelada. Nós temos todo o Novo Testamento. Nós temos um privilégio que os efésios não tiveram, de ter toda a vontade de Deus revelada para nós. Então o que é ser sábio? É entender a palavra de Deus, é compreender o que Deus quer para a nossa vida. Como seres individuais, mas também como família, como casal, em nossos relacionamentos entre pai e filho. Nós temos que compreender o que é que Deus quer para a nossa vida. Então, o primeiro argumento é: vive em sabedoria e entenda a palavra de Deus. Use o seu tempo para conhecer a palavra de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento onde os cristãos, eles têm perdido tempo demais com entretenimento e com coisas fúteis que não levam a absolutamente nada. Basta você calcular o tempo envolvido, muitas vezes em redes sociais, e o tempo que você está usando no conhecimento da palavra de Deus. Compare isso na sua vida. Então, muitos cristãos, eles não compreendem a vontade de Deus, não entendem. E quando você não compreende, você erra, você peca. Você não compreende, você não discerne, não sabe. E geralmente age de forma errada. Esse é um ponto importante. E agora, o segundo argumento, ainda dentro do não mais, onde ele vai dizer: encha-se do Espírito e ele moldará o seu lar, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. A palavra dissolução implica a ideia de descontrole. Esse é um ponto importante aqui, um profundo descontrole. Esse termo dissolução era frequentemente traduzido com a ideia de dissipação, devassidão. E a ideia básica na língua grega é a ideia de desperdício.
É uma vida desprovida de virtude, uma perda de tempo, literalmente. Então ele está dizendo, meus irmãos, não percam o tempo de vocês pensando dessa forma, vivendo dessa forma. Há uma dúvida aqui se Éfeso era muito famosa, inclusive, por ter na cidade um culto a Dionísio, também chamado o deus Baco, que era o deus do vinho, que geralmente era adorado através de bebidas, e envolvia essa ideia de descontrole. É possível, nós não temos certeza que Paulo esteja, inclusive, interagindo com esse contexto. Mas essa ideia de descontrole pelo vinho era amplamente conhecida. As Escrituras o tempo inteiro falam sobre o perigo do descontrole, da embriaguez. E Paulo diz assim, vocês não podem ser controlados pelo vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixe-se encher pela presença do Espírito. E aqui esse verbo, ele é muito importante para entendermos o texto. Primeiro porque está em uma forma imperativa. Paulo está mostrando essa ordem de Deus. O enchimento da presença do Espírito não é algo opcional em nossa vida. Ele já havia falado do Espírito, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, ele diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Ele diz isso no capítulo 1, versículo 13 e 14, quando ele diz o seguinte, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo diz assim, olha, quando o Pai planeja a igreja e Cristo então vem morrer pela igreja, vem comprar a igreja, o Espírito é aquele que forma a igreja, é aquele que aplica a obra da salvação, é aquele que sela os crentes, é aquele que é o penhor, que é a certeza de que aqueles que foram eleitos e salvos em Cristo serão mantidos fiéis, serão guardados. O Espírito é aquele que tem um papel fundamental em salvar, em aplicar a obra da salvação, em nos selar, até o resgate de Cristo. É aquilo que nós chamamos o já e ainda não. Nós fomos salvos, o Espírito já habita em nós, mas há algo glorioso ainda que aguarda por nós, esse resgate na segunda vinda de Cristo. E também no capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos entristecer o Espírito. Em Efésios ele também vai falar sobre o perigo de entristecermos o Espírito. Nós não devemos entristecer esse Espírito que habita em nós. Nós não podemos entristecer o Espírito. E agora, no capítulo 5, ele vai falar a respeito disso, a respeito do enchimento do Espírito, da importância do enchimento do Espírito. Vocês precisam do enchimento do Espírito. Essa é uma ordem. E essa ordem está em uma forma plural, é para todos. Todos nós devemos nos deixar encher da presença do Espírito. Essa palavra está na língua grega em uma forma contínua, mostrando que é algo que diariamente nós devemos fazer em nossa vida. Diariamente nós devemos nos deixar encher da presença do Espírito. Na língua grega está em uma forma passiva, ou seja, isso significa... E essa voz passiva sugere que devemos nos render ao Espírito e cooperar com Ele, ou seja, de alguma forma, essas duas ideias estão atreladas, porque por um lado nós procuramos conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, e talvez seja isso que Paulo quer dizer lá em Colossenses 3,16, ou seja, a palavra de Cristo habita ricamente em nós, e é através dessa presença da palavra de Cristo na nossa vida, que nós nos enchemos cada vez mais da presença do Espírito. Essa é uma ordem. E por que a presença do Espírito é tão importante em nossa vida? O que é que ela tem a ver com as nossas famílias? O que é que ela tem a ver com a nossa vida prática? Paulo vai usar 5 verbos, particípios, que mostram exatamente isso. Há uma divergência entre os estudiosos. Alguns entendem que esses particípios são meios através do qual nós nos enchemos do Espírito. Mas parece não fazer muito sentido aqui. A ideia que faz mais sentido é ver esses particípios como sendo resultado dessa obra do Espírito,
que estão profundamente conectados a essa obra do Espírito. Então ele diz assim, deixe-se encher da presença do Espírito. E a primeira coisa que o Espírito vai fazer em nós é colocar em nosso coração um desejo profundo pela adoração. Eu não vou expor detalhadamente esses versos 19 e 20, porque o meu foco está no versículo 21 em diante. Mas veja, esses três particípios, falando, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então ele diz assim, o Espírito produz uma adoração. E essa ideia de falar com salmos, hinos e cantos espirituais, não é que Paulo não está pensando em cantar aqui. Essa ideia de falar é a mesma coisa de Moisés. Por exemplo, em Deuteronômio 31:30 diz que Moisés falou as palavras de sua canção. Da mesma forma, Débora falou uma canção para Israel, em 2 Samuel 22:1. E Davi também falou a sua canção no Salmo 18:1. Então era comum usar o verbo falar em alguns contextos do Antigo Testamento para se referir a cantar. Então Paulo está, obviamente, pensando em cantar. E ele diz assim, que a primeira coisa que o Espírito produz em nós é esse falar com salmos, hinos e cantos espirituais entre vocês. Ou seja, o Espírito produz uma adoração horizontal, onde nós estamos reunidos entoando a Deus, louvores, cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Espirituais é o adjetivo, na língua grega, o adjetivo qualifica tudo que vem antes, são salmos espirituais, hinos espirituais, cânticos espirituais. O Espírito produz essa adoração. Mas o Espírito produz também não apenas uma adoração horizontal, mas vertical, porque ele diz assim, entoando ou fazendo música, que seria outra tradução, de coração ao Senhor. Então, o Espírito produz uma verticalidade onde você vai adorar de coração ao Senhor. Então, esses três particípios têm a ver com cantar, tanto em sentido horizontal como vertical, a Deus. O quarto, o Espírito produz em nós uma atitude de gratidão por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. O Espírito produz esse senso de profunda gratidão em nosso coração. É assim que alguém se torna grato, é assim que alguém para de reclamar na vida. Se você quer saber o remédio para a murmuração, é esse, a presença do Espírito. A presença de Deus em nossa vida. E aí vem o último verbo, o Espírito produz essa sujeição mútua uns aos outros no temor de Cristo. O Espírito produz então uma sujeição, uma submissão uns aos outros no temor de Cristo. E o que é essa sujeição que Paulo fala aqui? O que é que significa a palavra? Bom, a palavra submissão, na língua grega, significa você reconhecer a autoridade de alguém em que você está em um estado de profunda aliança. Esse era o contexto mais básico da palavra. É você reconhecer a autoridade de alguém que está em posição de liderança, que não te torna inferior a essa pessoa, mas posicionalmente nos planos de Deus são colocados dessa forma. Por exemplo, há vários textos que falam que Cristo está sujeito ao Pai, mas em nenhum momento Jesus é inferior enquanto ser ao Pai. Então, a grande questão não é a questão de ser superior ou inferior, mas nesse arranjo hierárquico que Deus, então, coloca o mundo. Obviamente, quando a gente fala de hierarquia da Trindade, nós temos que ter muito cuidado, porque o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um, eles têm o mesmo poder. Mas existe aquilo que nós chamamos uma função diferente dos papéis na Trindade, ou uma subordinação funcional do Filho, onde ele, nesse estado de humilhação, se coloca como sendo submisso ao Pai. E esse conceito é importante, porque Paulo vai mostrar que esse conceito de submissão também está na sociedade. Por exemplo, nós devemos, ele diz lá em 1 Coríntios 13, nos submeter às autoridades superiores, ao poder civil, enquanto, obviamente, eles são fiéis à palavra de Deus. Da mesma forma, ele vai tratar, a partir do versículo 22, desse princípio de submissão. E essa ideia de submissão é importante, por quê? Porque primeiro Paulo começa, a partir do versículo 22, mostrando
como as mulheres devem se submeter aos seus esposos, como os filhos devem se submeter aos seus pais e como os servos, de alguma forma, se submetem aos seus senhores. Esse é o princípio que Paulo está tratando aqui. Há uma sujeição. Deus fez o mundo assim. E agora, no versículo 22, ele começa a tratar sempre, primeiro, daquele que está em uma posição de submissão a alguém. Ele começa falando a respeito das mulheres. O Espírito produz essa submissão. Esse é o ponto que Paulo está tratando aqui. Ou seja, não é que uma mulher naturalmente tem esse desejo de ser submissa, mas a presença do Espírito vai produzir um desejo no coração da mulher de se submeter ao seu esposo, dos filhos obedecerem aos pais, dos servos serem bons servos em relação aos seus senhores. Isso é uma obra do Espírito. E o que é que o Espírito faz? Bom, a primeira coisa que o Espírito faz é produzir essa sujeição mútua. E agora no versículo 22 ele começa: as mulheres ao marido como ao Senhor. Como eu expliquei, esse sejam submissas não está no texto original. As mulheres ao marido como ao Senhor. Então, o Espírito produz essa submissão. E a primeira coisa é que as mulheres, mediante essa obra do Espírito, começam a se submeter aos seus esposos. E o que é que significa isso? Paulo vai explicar o porquê vocês, mulheres, devem se submeter. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A palavra cabeça, kephalé, na língua grega, significa estar em posição de autoridade. Então a mulher reconhece, mediante essa obra do Espírito, e ela então se submete a seu esposo, porque ela reconhece que ele está em uma posição de autoridade, dada por Deus lá na criação, lá no Éden. Então a Bíblia em nenhum momento defende o igualitarismo, como é defendido pelo feminismo radical dos nossos dias. A Bíblia defende o complementarismo, ou seja, Deus criou homem e mulher de forma diferentes. E Deus então cria o homem com essa posição de liderança na sua casa, no seu lar, na sua família. Esse é o princípio bíblico. E a mulher então é aquela que vai reconhecer isso. E Paulo então vai usar aqui essa analogia, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja está conectada a Cristo, mas a igreja então reconhece, se submete e reconhece a liderança de Cristo, a mulher também faz o mesmo. E Paulo então vai continuar no versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Esse é o princípio. Deus criou o mundo dentro de uma ordem, e o pecado produz desordem. Isso é importante porque geralmente nós cristãos somos acusados de todas as mazelas que existem no mundo, como o machismo, porque os homens tratam as mulheres de forma machista, e as pessoas dizem que isso foi uma herança do cristianismo. Na verdade, isso é falta de cristianismo. O problema da sociedade não é o cristianismo. O problema da sociedade é falta do verdadeiro cristianismo. E Paulo então está ensinando esse princípio, e ele é muito importante. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, vamos dar uma olhada rápida. 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Capítulo 11, versículo 3, esse mesmo princípio é ensinado pelo apóstolo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Exatamente aquilo que eu acabei de falar. Ou seja, embora Cristo ontologicamente seja igual ao Pai, ainda assim, nesse estado de humilhação, ele se subordina ao Pai, ele reconhece a liderança do Pai. Da mesma forma, a mulher, então, reconhece a liderança do seu esposo, e o seu esposo reconhece sobre ele a liderança de Cristo. Então não é uma liderança absoluta, onde o homem faz o que ele achar. Muito pelo contrário, ele reconhece a liderança de Cristo. Então se você homem acha que, eu sou o líder da família, ok, mas Cristo é o seu cabeça.
E você não pode exercer essa liderança como você quer. Paulo então começa tratando a respeito disso. As mulheres devem seguir a liderança do seu marido. E qual é o padrão de submissão que a gente tem? Onde é que a gente vai olhar isso? Aí Paulo diz assim, bom, o melhor padrão é a igreja em relação a Cristo. Não existe padrão melhor do que esse. E o papel, obviamente, de liderança do marido é um papel de liderança familiar. E é por isso que no versículo 24 ele reitera isso. As mulheres devem reconhecer a liderança do seu esposo. Esse é um ponto bíblico importante. Agora, no versículo 25, Paulo vai focar nos maridos. Bom, talvez quando aqueles primeiros leitores lessem a carta, pudessem dizer, bom, a posição do homem é mais confortável. Afinal de contas, ele está em uma posição de liderança. Mas aqueles que estão em posição de liderança, em certo sentido, usando aquela analogia de 1 Coríntios 11:3 que nós lemos, são aqueles que se sacrificam. Aquele que veio como pessoa da Trindade morrer e sofrer, foi Cristo que se submeteu ao Pai. E esse mesmo princípio Paulo vai trazer aqui: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora Paulo vai mostrar qual é o padrão de amor que o homem cristão deve ter. E a grande reflexão que nós fazemos é: que mulher não seria submissa a um homem que lhe ama como Cristo amou a própria igreja? Que mulher não seguiria a liderança desse homem? E ele continua: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo então santifica a igreja, purifica a igreja pela sua palavra. E qual o propósito? Ele usa vários, na língua grega, e o nosso tradutor traduz bem, vários para quê? A ideia de propósito: para apresentar a si mesmo igreja sem mácula, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo morreu pela igreja, deu a vida pela igreja. É esse tipo de amor que o homem cristão deve ter. É esse tipo de liderança que você deve exercer, a liderança amorosa. Então, conquanto aos olhos biológicos, ser mulher parece ser muito mais difícil do que ser homem. Eu falo biologicamente com as complicações de gravidez, o próprio relacionamento mais profundo entre a mãe e um filho na criação. Mas aos olhos de Deus, a maior responsabilidade está sobre os homens. Essa é a maior responsabilidade. Então, aos olhos desse texto, é mais duro ser um homem, mais difícil ser um homem do que uma mulher. Porque o que se exige de nós é nada mais, nada menos do que imitar o próprio amor de Cristo pela sua igreja. É você viver para outra pessoa. Vocês perceberam o que significa ser um homem cristão? Um homem cristão é aquele que vive para a sua esposa. Você não vive para você. Toda a vida de Cristo foi definida na sua encarnação em viver, em se sacrificar, em amar aqueles pecadores, em dar a sua vida, em apresentá-los como santo, sem ruga e sem mácula. Cristo viveu, Ele renunciou a si mesmo. Então nós, homens cristãos, nós somos chamados a renunciar a nós mesmos em prol da nossa esposa, não dos nossos filhos, não do emprego, não dos nossos projetos pessoais. E é por isso que eu sempre digo a jovens cristãs que querem casar, eu sempre digo: não cometa o erro de casar com um homem descrente. Isso é o pior erro da sua vida. Porque se esses princípios já são difíceis de serem vividos por homens cristãos, imagine um ímpio. E
E é por isso que nós precisamos do quê? Do enchimento do Espírito, da graça do Espírito, da presença do Espírito em nossa vida. É isso que nós precisamos, irmãos, eu e você, homens. Sem a graça de Deus nós não vamos viver isso. É por isso que isso é uma obra que o Espírito produz em nosso coração, um amor que o Espírito produz em nosso coração. E ele continua falando dos maridos, no versículo 28, observe que a seção mais longa do apóstolo Paulo é para os homens. Assim também os maridos devem amar a sua própria esposa. E agora ele vai dar o segundo modelo. Primeiro, é como Cristo. Veja que argumento. O amor tem que ser igual aquele de Cristo pela igreja. Agora, no versículo 28, vocês têm que amar a mulher como ao próprio corpo. E ele continua, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, o segundo argumento, o segundo movimento do argumento é, um homem precisa compreender que ele está em uma aliança com a sua esposa, uma aliança de companhia, como diz a palavra. Então você agora vive e trata a sua esposa como sendo você mesmo. Por isso não faz sentido um homem cristão espancar a sua mulher, ferir a sua mulher, porque você está destruindo a você mesmo, você está ferindo a você mesmo. E ele vai dizer, porque somos membros do seu corpo, e aqui ele vai usar um argumento importante. Ele vai usar dois argumentos importantes, Paulo. Primeiro, esse no versículo 30, ou seja, vocês são irmãos em Cristo, o primeiro argumento que ele diz, vocês são membros do corpo da igreja, então vocês fazem parte de um corpo maior, mas vocês são também, e aqui ele vai citar o texto de Gênesis, quando Deus cria Eva e dá a Adão, Adão diz, Adão vai exaltar a Deus por aquela criação, e logo em seguida, em Gênesis, capítulo 2, 24, há uma inserção, possivelmente Moisés, refletindo sobre a importância, obviamente inspirado também, daquele ato da criação, que diz, eis porque, e Paulo, ele diz assim, preste atenção, essa partícula eis significa exatamente isso na língua grega, preste atenção, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne, ou seja, vocês são um. Então você ama a sua esposa, e o padrão é o amor de Cristo pela igreja, mas você ama a sua esposa, primeiro porque ela faz parte da igreja, e segundo porque vocês são uma só carne. E esse verbo que Paulo usa aqui, se unirá à sua mulher, é interessante na língua grega, o verbo que ele usa, que significa a ideia de uma profunda ligação. Algumas vezes essa palavra é usada no sentido de devoção profunda a alguma coisa, ou seja, não é qualquer tipo de união, é uma união muito profunda que o homem tem com a sua mulher. Eles são uma só carne aos olhos de Deus. E você não vai maltratar a sua própria carne. Mas o argumento mais importante está no versículo 32. É quando Paulo diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. E a palavra mistério, sempre que Paulo usa, ele se refere a verdades profundas que agora são reveladas na nova aliança à luz da vinda de Cristo. Ele vai falar isso no capítulo 3 aqui da carta aos Efésios. O mistério de Deus agora é revelado. Então ele diz assim, esse mistério, esse relacionamento entre o homem e a mulher, revela um mistério muito mais profundo. O casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher, aponta para um relacionamento maior, mais profundo, um mistério mais glorioso, que é o plano de Deus, de Cristo com a igreja. Esse é o argumento da epístola, o tempo todo ele está mostrando, ele fala isso no capítulo 1, por exemplo, no capítulo 1, lá no final, se você voltar um pouco comigo, quando ele diz no versículo 22, 23, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Deus fez com que toda a história da humanidade tivesse um ponto focal aos olhos de Deus. O que é? Cristo e a igreja e esse relacionamento.
E o casamento, meus irmãos, espelha esse próprio relacionamento entre Cristo e o seu povo. O relacionamento de um homem e de uma mulher espelha algo maior e mais profundo. De tal sorte que quando nós vivemos bem esses papéis, quando a mulher vive o papel da submissão e o homem da liderança amorosa, eles estão espelhando o próprio relacionamento de Cristo com a igreja dentro de casa. Eles então estão compreendendo o propósito da própria aliança, a aliança entre Cristo e a igreja, que é espelhada na aliança entre um homem e a mulher. E Paulo então conclui o seu argumento do versículo 33, diz assim: não obstante vós, cada um de per si, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Esse é um ensinamento bíblico, simples, objetivo, claro. E as verdades do Senhor são sempre contraculturais. E as verdades do Senhor são supraculturais, porque elas estão acima das culturas humanas e das ideologias humanas. Então, qual a importância desse texto para nós hoje? Bom, o primeiro princípio importante, a primeira aplicação, é que há um grande contraste entre as famílias que servem a Deus e aquelas que não servem. As famílias que servem a Deus são aquelas onde os membros querem conhecer a palavra de Deus. E esse conhecimento da palavra de Deus é aliado a esse desejo do enchimento do Espírito. Obviamente, nós como crentes, nós temos o Espírito. Mas nós precisamos do enchimento do Espírito, que é nada mais, nada menos do que o próprio enchimento da presença trinitária de Cristo, do Pai, do Filho. Paulo vai explicar muito sobre essa ideia de enchimento aqui em Éfeso. É a própria presença de Cristo em nós. E a presença de Cristo em nós muda tudo na nossa vida. Geralmente muitos casais chegam buscando conselho pastoral e eles começam então a contar os problemas de casa, os conflitos relacionais, e geralmente eu pergunto: bom, e como é que está a vida de oração de vocês, a vida com Deus? E é como se na mente deles eles dissessem: sim, pastor, e o que é que isso tem a ver com a nossa vida? O que é que oração e vida com Deus tem a ver com o relacionamento conjugal? Esse texto está dizendo, irmãos, tem tudo a ver. Só o Espírito é que produz mulheres submissas conforme a palavra de Deus. Porque o instinto do ser humano, do coração pecador, é não ser submisso nem a Deus, muito menos a um homem marido pecador. Mas a graça do Espírito vai quebrar essa sua natureza. E você, mulher, vai aprender a respeitar o seu marido e reconhecê-lo como líder e orar por ele. Observe que o texto não diz que o homem se torna um líder. Ele é. Pode até não ser um bom, mas é. E isso traz uma responsabilidade também para os homens, que devem liderar as suas famílias. E, sobretudo, a sua esposa, conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E a importância do homem é tão importante aqui, que no capítulo 6, nós vamos abordar na próxima semana, quando Paulo diz assim no versículo 4: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. A palavra pais no versículo grego é pais homens, não são os dois aqui, não é que a mulher não tem o papel também, mas a função de criar os filhos, de admoestá-los, de liderá-los, pertence também ao homem. Há uma responsabilidade muito grande sobre nós. E é por isso que, nessa manhã, o que é que nós devemos fazer, irmão? Nós temos que nos voltar para o Senhor. Nós temos que irmos contra a nossa cultura. Uma cultura que prega um feminismo radical, o enfraquecimento da liderança masculina no lar. Nós temos que ser contra isso, nós temos que marchar contra a maré dos nossos dias. E nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. E nós temos que procurar viver esses papéis. Nós precisamos da graça de Deus,
Aquela graça que atuou em famílias tão disfuncionais que nós vemos no Antigo Testamento, como Abraão, Jacó, famílias imperfeitas, mas que pela graça de Deus podem ser consertadas. Isso traz um grande desafio a nós. Isso traz um desafio a você que é homem, para que você seja esse homem. Isso traz um desafio a você que é mulher, para que você seja essa mulher. Isso traz um desafio para vocês que são solteiros, que ainda têm esperança de casar, para que se você casar, você seja essa mulher, e que você queira, obviamente, um homem que seja como esse. Então, de fato, para uma mulher cristã, encontrar um cônjuge não é uma coisa simples, irmãos. É preciso muita oração, é preciso dobrar os joelhos para pedir a Deus que Deus nos dê a vocês esses homens que de fato sejam líderes do lar. Esse é um desafio da oração, da busca. Orando pelos nossos filhos, vocês que têm filhos pequenos, adolescentes, jovens. Orando para que Deus coloque esse tipo de homem e de mulher na vida deles. Mas que vocês mesmos sejam o exemplo, esse protótipo no lar, onde o seu filho vai compreender essas verdades na prática. Esse é um desafio que nós precisamos viver. E é por isso que nós precisamos, há uma palavra que aparece aqui, que é muito importante, é viver sempre, veja o que Paulo vai dizer no versículo 21, sujeitando-nos aos outros no temor de Cristo. Essa é a chave. É que o Espírito produz a nós não o temor da sociedade. O que é que vão pensar de mim se eu estiver falando sobre submissão feminina no século 21? Mas você vive no temor de Cristo. O que é que vão pensar de você quando você deixar tudo para estar com a sua esposa, cuidando dela, amando-a, dedicando sua vida? Bom, você vive no temor de Cristo. Esse é o segredo, viver no temor de Cristo, na reverência, no respeito, reconhecendo que nós vamos prestar conta disso, essa ideia de temor. Você, mulher, um dia vai prestar contas diante de Cristo, e você, homem, vai prestar conta diante de Cristo. E nós somos chamados a viver no temor do Senhor Jesus Cristo. E sabe de uma coisa, e eu quero concluir com essa frase, a única coisa que transforma um lar feliz mesmo, é o complementarismo. A igualdade é destrutiva. Você, mulher, não foi criada igual ao homem, biologicamente, nem emocionalmente. Vocês são diferentes, mas isso não torna você, mulher, inferior. Não, você não é inferior. Você é tão inteligente, você foi salvo do mesmo jeito, você é amada por Deus do mesmo jeito, mas Deus criou você diferente. Deus estabeleceu papéis diferentes no lar. E nós, como cristãos, como famílias do Senhor, precisamos viver esses papéis, irmãos, para o bem da nossa igreja, para o bem da nossa sociedade. Que Deus nos ajude a vivermos essas verdades. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pela Tua palavra, que é sempre desafiadora, que sempre toca naqueles aspectos que nós não queremos ouvir, que sempre nos redireciona em meio às ideologias da nossa época, que são tão contrárias à Tua palavra. E nós Te louvamos porque a Tua palavra sempre nos ensina o melhor caminho. E que nós, como famílias, que fazem parte da Igreja de Cristo, possamos seguir esse melhor caminho, o caminho de fidelidade à Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.